Salve galera, aqui quem fala é o Darkson, episódio de Arc Flame. E bom galera, hoje nós iremos fazer uma exploração em busca de alguns recursos e principalmente renderizar a parte do mapa que falta. O Ivern, eu já comecei a fazer ovos com ele, vou colocar para vocês na tela o take e já consegui aqui fazer um único ovinho de Wyvern. Eu fiz isso em offline para mim já ir adiantando, né, o time do próximo ovo. Como vocês podem ver, eu já tenho muitos ovos novamente acumulados aqui. O que nós vamos fazer hoje é... Nós temos algumas kibbles que eu não consigo fazer ainda por falta de ovos ou por falta de material, que são componentes da receita. Um deles é a SAP, que eu preciso para fazer a kibble de argentáveis, que é a kibble superior, se eu não me engano. Inclusive, como vocês podem ver, a quantidade de chaves que eu tenho aqui aumentou, porque do nada eu acabei ganhando aqui 750 chaves. Isso é bem interessante, porque eu consigo fazer agora a Criofrio e consigo fazer também mais 4 Criopods. Isso é bem da hora, porque eu já pretendo mudar de base daqui a alguns episódios, então eu já tenho material para fazer a Criofrio e mais algumas Criopods que vai ajudar bastante para a locomoção. Aqui, como vocês podem ver, se eu não me engano, tinha um pouco de cristal, né? Aqui também tinha, que eu me lembro. Eu peguei todo o cristal que eu tinha aqui na base e comecei a fazer parede de estufa e tudo mais, porque como eu disse, eu quero já me mudar para a nova base. Olha só, eu fiz aqui uma boa quantidade de material já para fazer a nova base, inclusive eu aprendi algumas coisinhas aqui, ó. Coisinha de material de triângulo de adobe, e também aprendi mais algumas coisinhas de estufa. Inclusive está faltando aqui o triângulo de estufa também, que eu não aprendi ainda. O projeto da base já está feito, tá? Porém, eu não decidi ainda aonde eu vou morar. É por isso que hoje eu vou mostrar para vocês alguns locais e pedir algumas sugestões para vocês, porque o local que eu pretendo morar será um dos 3 obeliscos, porque eu não quero ter muita complicação quando eu for entrar em algum boss e ficar movimentando criaturas. Então eu vou morar em um dos obeliscos. A quantidade de material aqui de recurso eu vou gastando frequentemente e repondo. Então eu estou fazendo muita coisa e gastando também muita coisa. Eu vou pegar aqui já a motosserra porque eu pretendo procurar a SAP, que eu quero mostrar para vocês onde é, né? Quero ver também onde é que é na verdade, porque eu só vi por imagens. E o que acontece? Eu quero morar em um dos 3 obeliscos. Eu quero mostrar ele para vocês verem mais ou menos como é que eles são. Eles são bem similares na sua composição, porém tem recursos diferentes em volta e perigos também. Eu vou levar aqui o dragão comigo, obviamente, já que ele é bem veloz e tem um dano interessante. A Argentavis também é da hora, mas o dragão agora não tem jeito, não tem como competir com o dragão. Inclusive, eu vou levar o Tlacoléu na Criopod e eu, como disse para vocês, eu quero renderizar hoje a outra lateral do deserto que ainda me falta. Eu vou encher aqui os cantis porque, se não me engano, o que eu vi ali, tem um que tá pela metade ainda. Talvez eu até tenha que voltar aqui na base ainda, mas enfim. Eu não fiz poção de cacto porque como minha fortitude está em 20 já, por enquanto não precisa, tá? Então eu vou levar muita água, alimento e caso eu precise, eu volto aqui na base. Não é um problema voltar aqui com o dragão, tá? Mesmo que ele não tá tão par assim, não é problema. Inclusive, para quem não percebeu, lá no ovo que está na geladeira, lá mostra que o pai é nível 20 e a mãe é 115, tá? Então aquele ovo realmente foi feito dos dragões que eu já tenho na base, não foi coletado. A fêmea de dragão eu já upei um pouquinho ela, não tanto assim, ainda está um pouco a desejar, mas eu vou tentar encontrar um local aí para farmar mais tranquilamente. Provavelmente as montanhas, né? Então vamos aqui primeiramente, que é no obelisco verde, e depois eu vou mostrar os outros obeliscos. Eu vou ter que começar, ó, daqui, ó, dessa ponta direita da montanha, e dar a volta toda pela direita para finalizar aí a renderização do mapa, porque tem muita coisa que eu não vi ainda nas dunas. E esse aqui é o obelisco verde, ó. Eu acho que ele dispensa apresentações, já que eu já passei por aqui muitas e muitas vezes durante a série, e é um local bem tranquilo. Todos os obeliscos, para quem tem dúvida, têm ligação com o deserto, então todos eles são muito próximos do deserto, e todos eles também têm água no seu centro, então é tranquilo. A única coisa que muda é que na lateral, aqui nos arredores, tem recursos diferentes, também tem uma vegetação e criaturas diferentes. Então, esse aqui é o obelisco verde. Eu gostaria que vocês comentassem quais obeliscos seria uma boa opção, porque assim também conseguirei fazer uma análise um pouco melhor do local para morar. Olha, eu acho que isso daqui é a SAP, hein? Eu acho que é isso daqui. Eu tinha visto que é um cacto um pouco diferente, só que isso aqui não parece um cacto. Calma aí, eu vou utilizar aqui a motosserra. E eu quero testar também com a machadinha. Eu não trouxe a picareta, acabei esquecendo. É, ó, dropa sap. É um cacto peludo aqui, ó. Dropa sap. Pelo visto, o drop de sap é bem complicado. Eu vou testar com a picareta aqui, com a picareta não, com o machado. Pra mim ver se o drop é maior ou menor. Eu não trouxe a picareta pra testar, acabei esquecendo. Mas olha só,
Pelo visto, não é tão fácil assim farmar essa sap não, hein? Que é a seiva. A seiva é o único material que me falta para fazer aí a Kibble de Argentáveis, que no caso é a Kibble superior. Na próxima vez que eu vim aqui, eu vou trazer a picareta e acabar testando para vocês. O que acontece? Esse cacto aqui, eu já tinha visto que ele tem naquela parte rochosa, na direita lá. Onde foi da última vez que eu entrei no deserto, naquela esquerdinha lá. Inclusive, quando eu fui domesticar a borboleta, eu até vi esse cacto, se eu não me engano, naquela área, que é uma área montanhosa, bem na esquerda do mapa. Então, aqui eu não sabia que tinha, ó, bem próximo da base. Mas como eu vou me mudar, né, pode ficar um pouco longe. É um recurso que, pelo visto, é chatinho de coletar, então eu vou ter que continuar coletando toda vez que spawnar aqui as árvores, porque precisa para fazer algumas coisinhas. Enfim, vamos pro obelisco vermelho. Do vermelho eu vou pro azul, e de lá eu já vou diretamente pro local que eu vou começar a explorar as dunas que faltam. E finalmente estamos aqui no obelisco vermelho. Como eu disse, todos os obeliscos aqui, ó, tem ligação com o deserto e também tem água. O que muda é os recursos que tem em volta, a geografia e também os perigos. Esse local aqui, que é o obelisco vermelho, ele é bem próximo da ravina, tá? Para quem não lembra, extremamente próximo, e o deserto já fica bem aqui, ó. Tem uma montanha aqui proibindo o deserto de invadir, isso é interessante, mas a ravina fica bem aqui na direita. Para quem não lembra, tem uma cidade que eu não explorei ainda, estou bem curioso inclusive, que vai ser o ponto final da nossa viagem hoje, que é aquela cidade ali, ó. Então aquela cidade vai ser nosso último ponto hoje e a ravina fica bem ali. Então esse obelisco fica bem aqui, ó, próximo da ravina. É bem interessante esse obelisco, inclusive. Formar metal, cristal, bem da hora. E por último, mas não menos importante aqui, nós temos o obelisco azul. O obelisco azul é um local mais tranquilo, por incrível que pareça aqui. É um pouco ruim para morar aqui, porque eu percebi que não tem tantos recursos próximos, mas se tiver segurança, os recursos não é tão problemático assim, porque eu posso trazer utilizando o dragão e a argentáveis. Inclusive, um inscrito deu uma sugestão que quando eu for utilizar o farm, quando eu for farmar, eu comprar aquele buffzinho, que é o buffzinho de peso, que vai servir bastante. Eu não testei ainda para mim ver como é que funciona aquele buffzinho, mas dura, se não me engano, 1 hora. E 1 hora de farm você consegue farmar muita coisa. Mas isso aí é em última questão, né? Porque eu não queria gastar chaves para precisar farmar. Vamos analisar, né, os fatores aí de cada obelisco, qual deles realmente vale a pena morar ou não, e depois eu vou tentar aí me mudar. Já vamos começar aqui a entrar nas dunas e acabei de perceber, ó, que parece que tem água no deserto, mas isso aí é apenas o reflexo do sol nas dunas. É bem interessante isso, eu acho que eu não tinha percebido ainda porque eu não tinha voado tão alto com argentáveis. Tem várias marcas como se tivesse água aqui nas dunas, mas na verdade não tem, como nós sabemos, né? Vamos começar a explorar aqui, ó, porque a partir daqui foi o local que eu não explorei ainda. Para quem não lembra, na minha esquerda eu já fui com argentáveis daquela vez. Então aqui, ó, é o único local que eu não fui ainda. Ó, já tem uma ruína ali, ó. Parece que é uma cidade também, ó. Eu não tinha visto isso ainda. E engraçado é que eu já vim bastante nessa pedra pontuda aí, ó. Que essa pedra pontuda é o final daquele laguinho que é a minha base, aquele córrego, né? Eu não pretendo pegar as notas de exploração hoje, mesmo que eu esteja com o Ivern, eu não pretendo fazer isso. Olha só. Isso aqui é muito interessante. Eu gosto bastante desses mapas que tem civilizações já destruídas, cara. Se eu não me engano, nós temos alguns mapas que são assim, como o Ragnarok, o Lost Island, que nós não temos ainda no mobile, que é um mapa de fã, se eu não me engano. Que são mapas que tem muitas construções e devastação. Realmente é uma imersão bem da hora. Essa cidade aqui, ó, eu nunca vi essa cidade, cara. E eu já vi muito naquela pedra ali, ó. Aquela pedra pontuda é literalmente o final daquele córrego, que é onde a nossa base está, a base atual. Essa pedrinha aqui do nada. Bem suspeito e não tem nada. Eu queria até testar como é que vai ser o Ivern enfrentando um verme de areia, tá? Eu percebi uma coisa. Quando eu estava com a Argentavis andando sobre o deserto, sobrevoando o deserto, na verdade, o verme mesmo assim consegue te ver. Então, mesmo que eu esteja voando com o dragão aqui, ele vai conseguir me ver e vai me seguir. Obviamente, se eu for um pouco mais rápido, ele vai se perder no meio do caminho, mas... Caramba, cidade grande, hein? Mas ele vai conseguir me ver sim. Não tem problema com isso, não. Aqui parece uma estrada. Literalmente uma cidade foi comida, né, engolida pelas dunas.
Tem até uma catedral aqui, ó. Parece ser uma catedral. Cara, tem alguma coisa aqui dentro dessa construção, hein? Tem alguma coisa aqui dentro dessa construção. Calma aí, tentar pousar aqui. Eu pensei que ia ter só uma notinha, mas parece que tem uma escadaria. Se tem uma escadaria, isso aqui... Não é possível que isso aqui seja uma caverna. Calma aí. Vou colocar o Wyvern aqui, ó, pra evitar problemas. Eu acho que só o urubuzinho consegue vir aqui e atrapalhar o Wyvern. Vou upar aqui um pouco de melee a mais. O melee dele tá bem baixo ainda. Muito baixo. Cara, isso aqui é uma caverna. Tinha uma caverna aqui o tempo todo e não tinha visto ainda. Calma aí. Parece que eu vou ter que abortar a missão hoje. De renderizar o deserto, hein? Eu não posso encontrar uma caverna e deixar de explorar. O meu coração do explorador está palpitando. Não tem nenhuma notinha por aqui, não é possível. Aqui é a entrada, eu não consigo passar com o Tlacoléu. É muito grande. Parece que mesmo que essa catedral estava sucumbindo, alguém tentou ainda consertar ela. Ou tentar evitar os estragos. Tá um pouco escuro aqui, ó, mesmo estando o dia lá fora. Eu até tenho aqui no inventário, se eu não me engano, um pouco de madeira ainda. Da sap que eu estava pegando. Eu joguei um pouco fora, mas deixei um pouquinho ainda que eu peguei um pouco de sap. Será que eu consigo fazer aqui uma picareta para me pegar um pouco de sílex? É, não vai dar não. Será que eu vou ter que colocar o Tlacoléu na Pokébola para passar aqui? Nossa, conseguiu passar. Olha, tem uma notinha aqui já do Anubis. Notinha do Anubis. Eu quero descobrir se essa caverna aqui é a caverna média, se é a fácil, se é a mais difícil. Vamos aos poucos aqui. Tem um caminho aqui embaixo, ó. Eu vou pelo caminho padrão primeiro. Depois eu vou tentar explorar a caverna toda. Vamos ver como é que vai ser aqui. Ó, criaturas até agora, nível baixo. Criatura nível 40, 50, nível baixo até agora, né? A mesma coisa da última caverna que nós fomos. Uma coisa que eu acabei de perceber é que essa caverna... Nossa, mantícora, de novo, cara. Eu fico sempre abismado com esses painéis. Eu realmente gosto desses mapas que são assim, ó. Que tem muitas construções destruídas, um pós-apocalíptico, né? Entre algumas aspas. A história, olha só. A história é literalmente encrostada na pedra. Eu quero dar uma olhada nessa caverna aqui, porque como eu disse pra vocês, essa caverna ela não tá bugada como a última que eu fui. A última caverna que nós entramos, que foi apenas uma, as criaturas não spawnavam direito. Pelo visto, essa caverna aqui, ó, está completamente em perfeito funcionamento. Tem um caminho que eu vi aqui, ó. Será que esse caminho é o mesmo que liga naquele local? Eu acho que é, hein? Eu só vim pela esquerda porque tinha uma construção ali. Mas pelo visto aqui, ó, vai levar no mesmo caminho. Cara, eu odeio a Artopleura. A Artopleura, ela normalmente ignora a criatura e sempre vai no jogador. Alguma coisa piscou aqui. É o mesmo local, tá vendo? Eu só vim por aqui mesmo porque tinha esse arco aí de construção. Tem muito detalhe essa caverna. Nossa, muito linda. Muito detalhe. Pelo que eu percebi, as criaturas são bem normais. Tem um nível mediano. Até agora nenhuma com nível muito alto, tá? Até agora. Achei a primeira, ó. 145. Eu vou ter que dropar isso daqui, ó, frequentemente. Porque o Tlacoléu, ele pega muita carne. Como o peso dele não é bem upado, eu vou ter que ficar dropando sempre. Eu até preciso de um pouco de quitina. Um pouco não, muita quitina. Mas eu vou deixar pra levar a quitina pra base quando eu for sair da caverna, tá? Então por enquanto eu vou só jogar fora. Essa caverna aqui ela tem muito mais cristal do que a outra. Cristal. Parece que também tem pedra de sal, se eu não me engano. Algo do tipo. Nossa, cara. Cara, esse aqui é o paraíso da arqueologia.
Vou matar esse aqui só pra me dar uma olhadinha melhor aqui, porque não dá tempo não. Se eu for apreciar a vista... Nossa, tem muita construção ali. Será que essas construções têm alguma coisa dentro ou será que só é apenas estética? A outra caverna tem isso daqui também? Azul? Ainda por cima pisca, ó. Tem um caminho por aqui? Opa, tem um caminho por aqui, ó. Até agora eu não encontrei nenhum airdrop dentro da caverna, mas não é sempre que spawna, tá? Talvez se eu sair do jogo e entrar estando dentro da caverna, o airdrop volte a spawnar. Mas eu acho que não é problema não. Por quê? Porque as criaturas estão spawnando de maneira tranquila. Até agora todo mundo tá tranquilo aqui spawnando, então provavelmente não é problema não. É que às vezes aparece airdrop, às vezes não aparece. Olha só. As construções já estão aqui na minha frente. Isso aqui é gigantesco, cara. Simplesmente incrível e gigantesco. Aqui, pelo visto, é um penhasco. É morte na certa, tá? Opa! Acabei de ver que o caminho está quebrado, ó. Tem que prestar atenção nisso, ó. O caminho está partido. Calma aí. Esse caminho... É isso mesmo, calma aí. Deixa eu dropar isso daqui. Esse caminho é aquele caminho que eu acabei de ver aqui, ó. E eu não tinha percebido isso, que era um caminho partido. Então, pra quem for vir por aqui, ó, tem que tomar um pouco de cuidado, tá vendo, ó? São quantas repartições? São 3 repartições, ó. É o ideal pra você cair e morrer. Eu vou chegar aqui na bordinha o mais calmo possível. Espero que nada me ataque, calma aí. Pra vocês verem, ó. Literalmente é morte na certa. Se cair aqui é hit kill. Se cair aqui é hit kill. E pelo visto aqui, ó, nós temos 3 pulos pra fazer pra chegar lá. Ou você pode vir por aqui também, dá pra utilizar o gancho, dá pra utilizar também o Tlacoléu. Vamos dar uma olhadinha aqui, cara. Essa aqui é uma das cavernas mais lindas que eu já entrei. Nossa, esse aqui realmente... não tenho o que dizer. A primeira caverna que eu entrei aqui no mapa Scorched tinha algumas escrituras em dourado. Muito linda também. Na verdade, as cavernas aqui do Scorched, provavelmente todas elas sejam assim, com civilizações, com escritas, com hierógrafos e muito mais. Incríveis, né? Basicamente incríveis, para resumir para vocês. Ah, acabei de me lembrar que na última caverna que eu fui, né? Foi a caverna lá que dropa a lança. Então eu quero descobrir qual o skin que vai dropar nessa caverna aqui, ó. Porque pelo visto, toda vez que você vai pegar o artefato principal, você pega um skin. Ah, é aqui já, ó. Caramba. Caramba, hein? Skin de espada, ó. Skin de espada. Qual é o nome do artefato? Artefato do Destruidor. Isso aqui parece tipo um trono. Um local diferente, ó. Tá vendo que o cristal tá bem polido? Como se fosse feito um assento. Vamos dar a volta aqui pela direita pra ver se tem mais alguma coisinha. Isso aqui tá bem suspeito, ó, na plataforma. Parece que tem alguma coisa aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Pelo visto, nada. Agora que eu comecei a utilizar muito o Tlacoléu, já começou a ter uma fluidez um pouco maior aqui para utilizá-lo, tá? Então eu já sei quais são as limitações e quais são as capacidades dele. Cara, eu poderia facilmente morar aqui dentro, cara, se não fosse tão complicado. Se eu tivesse já um Tech Teleport, eu realmente cogitaria morar aqui. Isso aqui é um oásis para os olhos. Olha, uma coisa que eu percebi que nessa caverna nós temos uma discrepância gigantesca. Nós temos criaturas aí nível 5 e criaturas nível 145. Então, essa caverna provavelmente é uma caverna mediana ou uma caverna difícil. Eu não consegui decidir ainda o que ela é, mas ela não é tão fácil assim não, tá? E pelo visto aqui não tem mais nada, só tem mesmo o artefato lá na direita, que eu acabei de vir de lá. E o caminho aqui, ó, tem um caminho pela direita e um caminho pela esquerda. Olha, consegui ver a vida do Golem, ó. Cara, seria bem interessante se o Ark não tivesse tão bugado assim. Se desse pra ver a vida da criatura, a vida descendo,
eu nem me preocuparia tanto em ver o dano verde. Mas não dá pra você ver, ó, a barrinha de vida descendo do inimigo. Às vezes dá, ó, tá vendo? Às vezes sim, às vezes não. Calma aí, ô Mantis. Aí, morre aí. Foi. Eu vou até aproveitar, na hora que eu for sair daqui, e pegar já a quitina e levar comigo, porque eu preciso de muito passamento. Pelo visto, isso aqui, ó, não tem nada pra você entrar dentro, são apenas construções mesmo estéticas. Bem interessante, inclusive. Essa caverna aqui é gigantesca, é muito maior do que a última. Eu quero vir por aqui, ó, pra vocês verem como é que é. Se eu cair, já era. Mas, como eu tenho alguns tilacolés na base de reserva, tá tranquilo. Não que eu queira perder esse tilacoléu, né? Porque ela já está comigo há um bom tempo. Olha, você consegue fazer isso daqui utilizando paraquedas, tá? Você pode apenas pular e utilizar o paraquedas. Não precisa utilizar o gancho, para quem não quiser utilizar o gancho. Essa caverna aqui é muito fácil de fazer ela a pé, pelo que eu percebi aqui agora. Você consegue correr ela, bem fácil. Você consegue correr por toda a caverna, pular utilizando paraquedas e conseguir pegar o artefato. Tem que tomar um pouco de cuidado, mas é tranquilo. Para quem quiser pegar o atalho, pode ir pela direita utilizando o tilacoléu ou gancho. E esse pulo que eu acabei de fazer é um pulo bem curto. Então com o lobo ou com o tigre também é possível fazer, tá? Com o tilacoléu, para quem for fazer esse pulo, tem que tomar cuidado, porque o tilacoléu pula muito longe. Inclusive, eu tentei controlar o tilacoléu, como vocês viram, para ele não pular tão longe assim. Vamos fazer aqui o caminho de volta para ver se tem algum airdrop e tentar pegar um pouco de quitina também e volta para baixo. Eu quero ver como é que é essa skin de espada e também como é que é esse artefato lá no pedestal. Caramba, pensei que não ia sair daqui vivo não. As criaturas não param de spawnar, tá? Não param. Até no caminho que eu já havia vindo, continuaram spawnando. Caramba, hein? Foi muita criatura. Eu vou filtrar aqui, ó, a quitina para mim conseguir pegar e voltar para base. Eu não vou pegar a queratina, apenas a quitina mesmo, para continuar fazendo lá passamento, porque eu preciso bastante. Cada moldura de estufa vai muito cristal, metal e passamento. E a minha base, como vocês sabem, sempre tem muita moldura de estufa, janela e tudo mais. Agora sim, tem lá a Pokébola, agora você volta para base. Quem esperaria, né? Quem esperaria que numa ruína como essa aqui, ó, não tão grande assim, teria uma caverna. Realmente esse mapa aqui é uma caixinha de surpresa, você encontra as coisas do nada, sem procurar. Aqui, ó, é aquela pedra pontiaguda que tem um laguinho aqui, e só é seguir esse caminho reto, você vai chegar na minha base, que é o caminho do córrego. Tá vendo? Só é seguir reto que você vai chegar aqui na base. Não tem muito segredo, não é tão perto assim, mas é só seguir linha reta. Vamos colocar o dragão aqui e ver como é que é a questão da skin da espada ali. O dragão vai faltar 2 horinhas ainda para fazer mais um ovinho, mas por enquanto eu vou apenas acumulando o máximo possível aí para fazer kibbles. E agora finalmente eu posso fazer a kibble utilizando o ovo da Argentavis, tá? Que no caso é a kibble aí superior. Inclusive eu vou precisar muito dela no futuro bem próximo para domesticar uma criatura em específico. Como vocês sabem, eu já estou acumulando recursos para fazer a nova base, então vou precisar. Essa parte aqui realmente me incomoda, do nome das criaturas na tela me incomoda bastante. Vamos tentar equipar aqui para ver como é que ele é, a diferença dele, né? Como só tem aqui um pedestal na base, eu vou tirar esse artefato, colocar esse outro e depois mudar novamente. Quando eu vou farmar, eu não peguei obsidiana, se eu não me engano. Vamos colocar aqui, ó. Ela é bem diferente. Bem diferente mesmo desse atual. Além da cor, né? O jeito que ele é feito é bem diferente. Cadê a espada que eu tenho aqui, ó? Aqui, ó. Essa espada eu peguei matando mantis, tá? Vamos equipar aqui a skin da espada e vamos ver como é que ela é esteticamente. Eu peguei muitas coisas matando mantis. Peguei chicote, espada, bastão de choque, lança. Olha só. Espada dourada com a pedra verde. Acho que é verde, sim. Verde ou azul encrustada nela, ó. Eu vou mudar aqui a câmera para ficar um pouco mais tranquilo de vocês verem. Calma aí. Cara, bem da hora essa skin, tá? Nossa, bem da hora, ó. Dourada com um punhal negro, uma pedrinha verde ali colocada.
Hoje foi bem inesperado porque eu pretendia renderizar o resto das ruínas e acabei encontrando a seiva e mais uma caverna. A seiva é bem interessante porque eu realmente queria encontrar, mas eu não sabia que tinha tão perto da base assim. Eu até procurei ali no Obelisco Verde por ali, mas eu não encontrei, tá? E acabei encontrando lá perto da antiga caverna que nós fomos. Hoje foi um dia bem inesperado, ainda pretendo sim explorar as dunas que faltam, porém eu vou adiar esse projeto porque já tenho outros planos em mente. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comente e compartilha.